Bem, nós vamos falar hoje sobre um novo tempo, amém? 3 atitudes para um novo tempo. Salmo 37, versículos 3 a 5, diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Gente, eu quero falar com vocês hoje sobre 3 atitudes para um novo tempo. Mas antes de falar das atitudes, eu queria introduzir o assunto falando sobre um novo tempo. Será que a gente vai viver um novo tempo mesmo? Será que eu posso ter a expectativa de que nesse novo ano eu vou viver um novo tempo? Por que que isso vai ou não vai acontecer? Algumas pessoas são muito pessimistas em relação a essas coisas, são muito acomodadas. Elas acreditam que a vida vai acontecer e a gente simplesmente vai esperar. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai ser esse novo ano. E elas esperam passivamente por algo novo. Quem sabe vai ser um ano bom, quem sabe não. E elas ficam simplesmente na expectativa de que as circunstâncias vão determinar. Se esse for um ano bacana, ótimo. Se for um ano terrível, paciência. Mas elas ficam simplesmente observando a vida de uma maneira passiva. Outros desejam muito um novo tempo, mas projetam sua expectativa em coisas vazias. Muita gente, inclusive pessoas cristãs, tem um pensamento místico. E basicamente o pensamento místico é o quê? Você tentar controlar o futuro. Gente, não é uma ansiedade terrível para o ser humano não saber o futuro? Não saber o que vai acontecer? Não saber se esse vai ser um ano tranquilo ou se no primeiro dia do ano vai surgir uma guerra nova? Não saber se vai ser um ano próspero ou se de repente vai ser como 2020, em que ninguém estava falando do que surgiu logo em janeiro, aquela pandemia. Então as pessoas querem controlar as circunstâncias, elas querem viver um novo tempo e elas tentam gerar esse novo tempo controlando de alguma maneira o futuro. Só que tem uma coisa que eu vou dizer para você: o futuro está nas mãos de Deus. As circunstâncias externas nós não somos capazes de controlá-las. E as pessoas ficam criando meios, então, rituais às vezes, coisas que elas acham que vão poder trazer algum controle para a sua vida. Esse ano vai ser um ano abençoado, porque 2024, quando você soma os números e multiplica por 2, divide por 7, tanto faz, gente, que número é. Você não vai controlar. Você não vai determinar que seja um bom ano por causa disso, não é? Aí vem algumas pessoas com uma ideia esotérica que muitas vezes está sendo repetida por cristãos. Eu tenho visto isso aos montes, de que se você fizer isso e aquilo, o universo conspira a seu favor. Se você acredita nisso, eu tenho uma triste notícia para você: o universo conspira contra você. O universo conspira contra você. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quem conspira a seu favor é o Senhor e somente Ele, amém? Então, quando nós pensamos sobre um novo tempo, nós não podemos ser pessimistas, não podemos ser acomodados, mas a gente tem que saber que a gente não controla tudo. Mas tem uma boa notícia, gente, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Grande parte da sua vida, grande parte do seu sucesso, grande parte das coisas que você precisa para a tua vida, grande parte desse novo tempo que a gente quer viver, não depende das circunstâncias externas. Pode ser gerado por atitudes que você tem o poder de tomar e que Deus vai abençoar. Existem atitudes que Deus abençoa, existem atitudes que estão fundamentadas na palavra, que você pode decidir hoje começar a cultivá-las, e se você cultivar implantar, se você realmente buscar essas atitudes na tua vida,
com a bênção de Deus, isso vai fazer com que você viva um novo tempo, independentemente das circunstâncias lá fora. Se vier um ano próspero, você vai surfar nessa prosperidade e vai ser maravilhoso. Mas se vier um ano difícil, como foi, por exemplo, 2020, o ano da pandemia, ainda assim, essas atitudes e a bênção de Deus sobre elas vão fazer com que você viva o melhor, com que você tenha uma postura que vai te levar a ser vitorioso e alcançar os seus objetivos. Então, eu não posso prometer para você as circunstâncias lá fora, se haverá uma guerra ou não, se uma guerra, mesmo distante, vai atrapalhar nossa economia aqui ou não, se isso vai facilitar a questão do seu emprego ou não. Eu não posso prometer as questões de saúde, mas eu posso prometer para você uma coisa, que se você cultivar essas atitudes, e não são somente 3, tá? Eu selecionei 3 porque eu tenho um limite de tempo para falar aqui, mas a palavra de Deus tem inúmeras atitudes, que se forem cultivadas, se forem praticadas, se forem implantadas na tua vida, vão abençoar a tua vida, porque Deus vai estar com você nessas coisas, amém? Então vamos à primeira delas. Troque a murmuração pela gratidão. Troque a murmuração pela gratidão. Isso você pode fazer. Depende apenas de você decidir, de você buscar, de você alimentar isso no teu coração, e Deus vai abençoar essa atitude. Isso vai fazer muita diferença para que você viva um novo tempo. Murmuração ou reclamação, para a gente usar uma expressão mais comum, é um pecado condenado inúmeras vezes em toda a Bíblia, do Velho ao Novo Testamento, mas é extremamente popular, inclusive entre os crentes. A gente tem uma inclinação para reclamar das coisas, para ver as coisas negativas, para deixar que um aspecto negativo cancele 9 em que você deveria agradecer a Deus. Muitas pessoas fazem um balanço do ano, e foi um ano tão abençoado, receberam tantas bênçãos de Deus, tantas coisas deram certo, mas um detalhe que deu errado às vezes, tira a alegria da pessoa, e ela foca nas coisas negativas, e acaba contaminando o seu coração. Nesse breve videozinho que nós passamos antes da mensagem, nós mostramos algumas coisas, alguns dados do que Deus fez na igreja. Mas tem gente que fez parte disso tudo, trabalhou o ano todo junto com a gente, mas em vez de se alegrar com tudo que Deus fez, está chateado porque um dia alguém olhou feio para você, ou alguém no meio de uma atividade não te tratou do jeito como você gostaria que fosse. Estão focando em pequenas coisas, em detalhes, e deixando que isso atrapalhe a alegria de tudo que Deus tem feito. Nós somos perigosamente atraídos para a murmuração, para uma atitude negativa, em que nós anulamos muitas coisas boas por causa de um ou outro problema. Lá em Judas 16, o texto que vai ser projetado aí, diz assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. E esse é somente um. Eu vou citar alguns textos aqui que mostram como Deus não se agrada da murmuração. A atitude de um murmurador, de alguém que é negativo, que vive reclamando, vendo as coisas ruins e deixando de valorizar as coisas boas, seja na vida da igreja, nas pessoas, enfim, é algo que Deus condena em toda a Bíblia. Em Lucas 19:7 diz assim: todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Olha só, contra quem estavam reclamando? Jesus. Jesus não escapou disso, gente. E vocês têm certeza de que Jesus não deu motivo para ninguém reclamar, concordam comigo? Você pode reclamar de mim, você pode reclamar de quem você quiser, mas de Jesus não tinha motivo para reclamar. Ele estava abençoando as pessoas, pregando a mensagem de salvação, estava curando doentes, libertando oprimidos, fazendo milagres na frente deles. E no que é que o cara foi reparar?
Ele entrou na casa de um pecador. Ele não devia entrar na casa desse cidadão. Se ele é um homem de Deus, se ele é santo, como é que ele vai entrar na casa de alguém pecador? E começaram a murmurar, a reclamar, falar mal, porque reclamar é falar mal. Estavam ali falando mal de Jesus, sendo que eles tinham tantos motivos de gratidão. E Jesus nem estava errado. Jesus não estava errado. Mas se estivesse naquele ponto, se não fosse Jesus, fosse um de nós aqui, naquele ponto nós estivéssemos errados, isso não anularia todas as coisas boas que eles podiam olhar. Mas eles tentaram até na vida de Jesus encontrar algo para reclamar, gente. Por que não estavam agradecendo a Deus? Por que não estavam cultivando um coração grato por viver um tempo tão maravilhoso, de que o Messias estava ali e estava curando enfermos, estava libertando oprimidos, estava fazendo milagres na frente deles? Perceba como é perigoso a gente entrar nesse ambiente da murmuração, nesse pensamento da murmuração, e a gente acabar reclamando e deixando de valorizar todas as coisas boas que a gente tem. Em 1 Coríntios 10:10 é um texto do Novo Testamento, mas falando de um episódio do Velho Testamento. Diz assim: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma referência ao povo que foi liberto do Egito. Eram escravos, Deus os libertou. Deus fez milagres tremendos para conseguir libertar aquele povo de um império que era o Egito. Deus teve que fazer coisas maravilhosas, gente, coisas absolutamente fora do comum. Se você conhece a história do Êxodo, você sabe quantos milagres Deus fez para libertar aquele povo, como Deus cuidou deles no deserto. Não tem água, Deus fazia aparecer água. Não tem comida, Deus mandava o maná. E o que é que a Bíblia diz? Que eles murmuraram, reclamaram, começaram a olhar para trás e pensar: puxa, mas lá no Egito a gente era escravo, mas a gente tinha comida. Olha como a mentalidade das pessoas pode ser contaminada por essa atitude de murmuração. Eu ouvi há um tempo atrás uma pessoa que disse que passou muito tempo da sua vida numa prisão. E depois disso se converteu, conheceu Jesus, foi transformado, e agora vivia no conforto da sua casa. E no começo ele era muito grato por isso, mas agora já estava tão acostumado que às vezes esquecia. Ele mesmo estava fazendo uma autoanálise, dizendo assim: eu preciso agradecer a Deus sempre por aquilo de onde Ele me livrou. Então seja grato a Deus, cultive uma atitude de gratidão. Você pode decidir ser grato a Deus. Você pode decidir olhar para as bênçãos que Deus está fazendo. Você pode decidir que mesmo nos momentos difíceis, nas circunstâncias difíceis que a vida trouxer, você pode decidir olhar para aquilo que há de bom, aquilo que Deus está fazendo. Você pode agradecer a Deus por todo o bem que Ele tem feito a você, pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu poder, por ter acesso à bênção de Deus, por poder orar e pedir a bênção de Deus sobre os teus projetos. Você pode agradecer a Deus e cultivar um coração grato em todo momento, amém? A gratidão, ela alegra o seu presente e traz fé para o futuro. Pensa bem em como é importante você ser grato. Não é só um dever moral que eu estou te dizendo. Não é só porque é melhor ser grato do que ser murmurador. Mas quando você é um murmurador, o que é que você está fazendo com a sua fé? Alimentando ou destruindo? Se você destrói a sua fé no presente, como é que vai ser seu futuro? Você está semeando algo bom ou ruim? Então veja bem, a pessoa que cultiva um espírito crítico, amargo, murmurador, ela está tão focada nas coisas ruins. Como é que ela vai acreditar que o futuro vai ser bom? Como é que ela vai acreditar que o futuro vai ser melhor? Se ela está o tempo todo dizendo que nada presta, Deus não está sendo justo comigo, Deus não está me dando o que eu mereço, eu sou um azarado, tudo dá errado comigo, e você começa a reclamar, e reclama da vida, reclama dos políticos, reclama do pastor, reclama de tudo está errado, você só foca no que é ruim. Aí você vai crer que amanhã vai ser melhor? Não, você não vai crer.
Então a murmuração, ela rouba a sua alegria do presente e mina a sua fé para ter um futuro abençoado. Além de ser um pecado diante de Deus, quando você, em vez de gratidão, tem murmuração, é algo que prejudica, mina a sua vida e o seu futuro. Outra coisa interessante que a gente observa quando a gente fala sobre gratidão, é que gratidão faz parte de um pacote de virtudes. Sempre que você vai procurar na Bíblia um versículo sobre gratidão, você vai ver que ele não está sozinho. A Bíblia, não sei se em algum momento vai falar somente sobre gratidão, mas quase sempre você vai ver uma lista de virtudes e a gratidão está lá no meio. Então o texto está falando sobre ser grato, vai falar também sobre amor, vai falar sobre fé, vai falar sobre uma série de outras coisas. Da mesma maneira, a murmuração não anda sozinha. Quando a Bíblia critica um murmurador, ela está criticando o caráter murmurador, e aí tem um monte de outras coisas ruins juntas. Então cultive esse ambiente de gratidão na tua vida, na tua casa, no teu interior. Cultive um caráter de uma pessoa grata. Construa um ambiente de virtude e não um ambiente de desgraça, porque o ambiente da murmuração, ele está cercado de outras coisas ruins que vão contaminar a tua vida. O ambiente da gratidão vai fazer toda a diferença, trazendo bênção sobre a tua vida, amém? Colossenses 3,15 diz assim: seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Ora, o versículo está falando de um monte de outras coisas, e no final diz: e sede agradecidos, porque a gratidão está junto com a paz, está junto com a comunhão, está junto com a sua fé no Senhor. O Salmo 100, versículo 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Uma atitude de louvor, de adoração, e entra também junto à gratidão. Então, em todas as coisas, nós precisamos cultivar um coração grato. Isso vai fazer diferença na tua vida. Essa é uma atitude que você pode tomar hoje diante de Deus. Você pode decidir abolir da tua vida o espírito crítico, o espírito murmurador, e começar a cultivar um espírito de gratidão, amém? 1 Timóteo 2,1 diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. A gratidão tem que fazer parte da tua oração. Quem ora com súplicas, com petições, mas não tem gratidão, está minando a fé na sua própria oração. Quando você ora, e no meio da tua oração, entre as petições, entre as intercessões e tudo aquilo que você faz, você inclui a gratidão, você está alimentando a fé, que vai fazer com que todas essas outras coisas aconteçam, amém? Pode aplaudir o Senhor. Efésios 5,4 diz: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Percebe o que eu disse? Gratidão faz parte de um pacote, como murmuração faz parte de um pacote. Se você quer ter um coração grato diante de Deus, se livre de conversação torpe, pare de falar bobagens, palavras vãs, coisas que não levam a nada, chocarrices, quer dizer, uma atitude impura diante das coisas, brincadeiras inconvenientes. Tira tudo isso da sua vida e no lugar disso coloca o quê? Gratidão. Deus vai abençoar a sua vida vai mudar, você vai viver um novo tempo assim. E por fim eu queria ler o texto de Filipenses 4,6, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, mais uma vez, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Talvez um dos motivos que muita gente não está experimentando uma vida de oração maravilhosa, que flua na presença de Deus, é que a nossa oração está tão focada nos problemas. A gente ora pelos problemas, ora pelos problemas, ora pelos problemas, a gente reclama do que está errado, do que a gente ainda não conseguiu, e a gente não inclui gratidão nas nossas orações.
Quando você incluir gratidão na tua oração, você vai ter muito prazer em orar. Amém? Segunda atitude que eu quero desafiar você a viver, a implantar para que você viva um novo tempo. Foque mais nos planos do que nos sonhos. Foque mais nos planos do que nos sonhos. Por quê? Sonhos, em primeiro lugar, a Bíblia não fala de sonhos. Essa ideia de sonho como um desejo, eu tenho o sonho de conhecer o Japão. A Bíblia não fala disso, ela não usa essa expressão, isso é uma coisa da nossa cultura. Eu tenho o sonho de fazer tal coisa, você não vai encontrar isso na Bíblia. Mas você vai encontrar desejo, que é a mesma coisa. Só que eu posso ter um desejo, e esse desejo, por ser vago, nunca vai chegar a lugar nenhum. Quando eu tenho um desejo, eu preciso primeiro testá-lo, saber se Deus aprova esse desejo. E quando Deus aprova o desejo do meu coração, aí eu preciso transformá-lo em um plano. Deus faz planos. Uma das músicas que nós cantamos aqui falava do plano da salvação, de um plano eterno que Deus desenhou. Deus amou o mundo, Ele ficou parado nesse amor, simplesmente sentindo o amor? Não, no momento em que Ele amou, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, e Jesus veio na hora certa, morreu na hora certa, vai voltar na hora certa, porque Deus tem um plano, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém? Você precisa ter planos também, não adianta ter desejos. Há um versículo que fala sobre desejos, que é justamente o que eu li no início, que lá no Salmo 37, versículos 3 ao 5 diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então esse texto está mostrando o fundamento de que se você se agrada do Senhor, se Deus pode aprovar esses desejos do teu coração, Ele vai te abençoar. Mas esse é um dos pouquíssimos textos que falam sobre desejo. Todo o resto da Bíblia vai dizer que Deus abençoa os planos, os projetos de quem coloca o seu coração diante de Deus. Porque um desejo vago, muitas vezes, não vai levar a lugar nenhum. Às vezes nem você acredita que vai poder realizar aquele desejo. Eu tenho desejo de fazer tal coisa, mas eu sei que nunca vai acontecer. Mas é um desejo que eu tenho, não vai acontecer. Mas quando a gente transforma os desejos em planos, as coisas começam a mudar. Provérbios 13:4, por exemplo, diz: o preguiçoso deseja e nada tem. Entendeu? Você pode desejar e não ter. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O que é o diligente? É aquele que se empenha em alguma coisa, é aquele que trabalha por alguma coisa. Provérbios 21:5 diz mais ou menos a mesma coisa: os planos do diligente tendem à abundância. Os planos, tem que traçar um plano, tem que ter uma meta, tem que saber o que você quer, tem que saber para quando, como, e aí Deus vai poder colocar a mão e abençoar. Mas se for somente um desejo, não vai acontecer. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Pessoa que sai em busca dos seus desejos, mas não tem um plano concreto que ele possa submeter a Deus, ele não vai viver as coisas que ele deseja. Então, você quer viver um novo tempo? Ouse fazer planos. Porque o desejo não tem compromisso com nada, né? Eu só desejo. Eu desejo conhecer tal lugar. Quando eu faço um plano, eu preciso exercer fé. Antes mesmo de exercer a fé, eu preciso consultar a Deus e preciso sondar o meu coração para saber se Deus aprova, se Deus abençoa. Quando eu tenho a convicção de que Deus abençoa, de que Deus está comigo naquilo, então eu posso exercer minha fé e posso ser ousado, e aí eu posso trabalhar por aquilo diligentemente, e Deus pode abençoar os meus planos. Quer viver um novo tempo? Tenha a ousadia de fazer planos. Saia desses desejos vagos que você mesmo não sabe quando é que vão acontecer, ou se vão acontecer ou não.
Não fique com desejos vagos que você não tem compromisso de realmente executá-los. Eclesiastes 11:4 usa uma linguagem figurada, uma linguagem poética, mas diz assim: quem somente observa o vento, nunca semeará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Está falando aqui uma figura de uma vida rural. Imagina que você tem um sítio, uma fazenda. Aí você fica olhando o tempo assim, não sei se vai chover esse ano não. Teve uma seca, não teve esse ano aí? Até na Amazônia teve seca. Não sei se vai chover. Será que vale a pena semear? Não, vou ficar aqui, vou ficar esperando um pouquinho para ver o que vai acontecer. Depois que acontecer não dá mais tempo. Quem observa o vento, quem fica esperando, quem fica apenas olhando e não tem a ousadia de plantar para ver o que vai dar, não vai colher. É preciso ter ousadia para sonhar, é preciso ter ousadia para planejar, para fazer alguma coisa. Eu vou contar algumas ilustrações para vocês. Existem algumas pessoas aqui na igreja que se casaram porque ouviram o meu conselho. Eu acredito, não que eu aconselhei quem casa com quem, que isso aí não é problema meu, né? Cada um que se vire aí para tomar suas decisões. Mas é difícil casar, não é? Custa caro. E o pessoal cada dia inventa mais uma novidade para você gastar dinheiro. Eu vejo que, porque o casamento é algo que Deus abençoa, quando a gente decide casar, é impressionante como Deus faz milagres. Cada um de um jeito, cada pessoa experimentou de um jeito, mas a gente vê como Deus abençoa. Então, havia um casal, por exemplo, que estava já namorando há um tempo. Eu falei assim: e aí? Não, a gente não tem condições, a gente está pensando. Eu disse para eles: faça um plano, marque a data e você vai ver acontecer. Se você ficar esperando, você vai ficar 3, 5, 10 anos namorando, não vai casar. Marque a data e você vai ver os milagres de Deus. Deus vai abençoar a sua vida. Aconteceu assim comigo, quando eu namorava com a Anaísa. A gente estava namorando, quando eu falei de casamento, não, daqui a sei lá quanto tempo. Ela tinha muita preocupação com assumir compromissos, assumir dívidas. Eu disse para ela: olha, vamos fazer uma coisa? Se nós formos casar daqui a um ano, o que a gente teria que fazer? Olha, a gente precisa comprar tais coisas, a gente precisa pagar filmagem, a gente precisa pagar isso, pagar aquilo, pagar decoração, todas as coisas que envolvem o casamento. E nós fizemos as contas, quanto dinheiro a gente tinha, e eu fui colocando mês a mês. Janeiro a gente faz isso, fevereiro a gente faz aquilo, março a gente faz aquilo. Coloquei num ano, numa planilha, tudo que precisava fazer. E mostrei para ela que dava para a gente casar em abril do ano seguinte. Pronto, não desistia mais da ideia, tinha que ser agora em abril. E num ano nós nos casamos. Se a gente em abril, e se a gente ficasse esperando, olhando, será? Vou esperar o dia que a gente tiver mais dinheiro, o dia que alguma coisa acontecer. Não, no momento em que nós fizemos um plano, Deus abençoou os nossos planos. Não fique limitado a desejos que você não tem coragem, nem você mesmo, de se comprometer com eles. Vai ficar só desejando e não vai acontecer. Mas quando você tem ousadia de transformar o desejo em um plano concreto, você vai buscar a bênção de Deus para que aquilo aconteça. Amém? Provérbios 16:1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, quando eu estou aqui incentivando você a fazer planos, não é qualquer plano, mas um plano que você submeta a Deus e que você tenha o sim do Senhor. Quando Deus disser sim para você, você pode planejar, pode ser ousado, não precisa ficar esperando, sabe aquela coisa de deixa a vida me levar? Vai levar para onde? Não, você precisa controlar a tua vida nas mãos de Deus. Não é você tomar as coisas para si, mas com a bênção de Deus, com a convicção do que Deus aprova, você precisa fazer planos. Você precisa ter ousadia para se comprometer com aquilo que você quer fazer.
Se nem você se compromete com os seus desejos ao ponto de fazer um plano, como é que Deus vai poder colocar ali a bênção? Então, ore para saber qual é a vontade de Deus. Não saia fazendo coisas simplesmente do seu coração. A Bíblia diz lá em Isaías 30, versículo 1: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então, um plano qualquer não serve. Um plano fora da vontade de Deus, não. Mas se você deseja algo no seu coração, ainda que pareça difícil, não fique esperando que o mundo mude, que as circunstâncias favoreçam e que tudo um dia aconteça do nada. Faça um projeto, faça um plano, e Deus vai poder colocar a sua mão para abençoar os planos de quem é diligente. Amém? Terceira atitude que eu desejo que você estabeleça na tua vida, e essa não diria que é mais importante do que as outras, mas é fundamental nos nossos tempos. Decida quem vai alimentar a sua mente. Quero até que você repita: decida quem vai alimentar a sua mente. Porque pensa bem, gente, nós estamos falando do que hoje? Atitudes para um novo tempo. Você quer viver um novo tempo? Esse novo tempo vai depender de atitudes suas, vai depender dos seus planos. De onde é que vêm os planos? De onde é que vêm os desejos? Do coração, da mente. O que é que está no teu coração? Quais são os valores que vão reger a tua vida nesse novo ano? Como eu disse, o mundo lá fora você não controla. Você não sabe se vai ter uma pandemia ou não, se vai ter uma guerra ou não, se a economia vai bem ou não, você não sabe. E você não tem poder sobre essas coisas. Mas você tem poder para determinar o que é que vai alimentar o teu coração e a tua mente. E existe hoje uma guerra terrível de influências que querem controlar a tua vida. Sabe, você não é uma pessoa imutável. O seu coração não é imutável. O seu caráter não é imutável. Uma das coisas que eu realmente aprendi com a palavra de Deus e com a experiência ao longo de tantos anos, agora que eu já não sou tão novo, é que nós podemos ser muito melhores e podemos ser muito piores. A gente costuma olhar para as pessoas e pensar assim: esse aqui é gente boa, esse aqui é problemático, esse aqui tem um caráter duvidoso, esse aqui isso, esse aqui aquilo. A gente acha que conhece as pessoas, mas você não conhece nem a si mesmo. Você pode ser melhor do que você é hoje, você pode ser pior do que você é hoje. Eu já conheci homens que eram carinhosos com seus filhos e que num momento difícil da vida, e acontece o divórcio, e se tornaram perversos até contra os filhos, que não tinham nada a ver com a história. Eu já conheci gente que era fiel e que hoje está vivendo uma vida totalmente corrompida com todo tipo de pecado. E já conheci gente que parecia que não tinha jeito e de repente está uma bênção. Você pode ser melhor e você pode ser pior. Você precisa entender que a sua mente, o seu coração, o seu caráter, tudo pode ser influenciado. E se você não tomar as rédeas nesse sentido e submeter a tua vida a Deus e decidir quem é que vai alimentar a tua vida, se você ficar à mercê desse mundo e de toda a disputa que existe de gente querendo influenciar a sua mente, você não vai experimentar um novo tempo. Tome muito cuidado. Sabe, nesses dias a gente percebe quanto alimento ruim a gente recebe todos os dias. As redes sociais podem ser uma bênção e são uma bênção em muitos sentidos, mas depende do que você decide. Se você decide ouvir uma mensagem de um pregador que é fiel a Deus, ótimo, a rede social está cumprindo um papel maravilhoso. A nossa igreja, o nosso apóstolo, estamos alcançando milhões de pessoas com a mensagem do Evangelho.
Mas às vezes ali do lado tem uma recomendação, e o algoritmo lá, não sei por que ele cisma de te recomendar um tonto de um herege qualquer aí. Aí você clica lá e assiste, gostei. Não era para ter gostado, porque o cara está falando bobagem. Se você não souber discernir, e se você não decidir, se você ficar à mercê do que outros vão colocar sobre a tua vida para te influenciar, a sua mente pode ser contaminada por pensamentos que estão muito distantes da vontade de Deus. E isso acontece não só com influências do mundo, acontece até mesmo com influências de pessoas supostamente cristãs, ou até que sejam cristãs, mas que têm uma visão distorcida da vida, que têm uma visão da vida espiritual, uma visão de Deus, uma visão da palavra, que não tem nada a ver com o que Deus tem para a tua vida. Então decida quem vai influenciar a tua vida, decida o que é que você vai ler, o que é que você vai ouvir, decida as coisas e não permita que ninguém seja capaz de te distanciar da vontade de Deus. É uma época em que nós precisamos muito disso. As pessoas têm perdido a capacidade crítica, gente. E como eu falei, tem muita gente interessada em você. Você é um número para todos eles. Existe uma disputa ideológica, existe uma disputa política, existe uma disputa de marketing, de gente que quer vender algo para você, e você é um número para eles. Se você não tiver uma atitude crítica, uma atitude de colocar sua vida diante de Deus, se você não buscar a palavra de Deus para ter discernimento espiritual, se você não orar e buscar Deus para que Deus possa te proteger, você vai ficar à mercê de gente que está tentando controlar a sua vida. E eles podem transformar você em algo pior, raramente em algo melhor. Cuide, decida quem é que vai alimentar a sua vida, que tipo de alimento você recebe. Isso é uma coisa que já todo mundo domina, não é? Todo mundo conhece. O tipo de alimento que eu consumo vai influenciar a minha saúde, sim ou não? Mudando o tipo de alimento que eu estou consumindo, eu posso ter uma influência muito grande sobre a minha saúde. Muitas vezes uma pessoa, eu me lembro que o neto, por exemplo, o médico chegou para ele e falou assim: olha, você está tudo que não presta, você está pré-diabético, pré-hipertenso, pré-isso, pré-aquilo, agora você decide, o próximo passo é você tomar remédios para tudo isso, ou você mudar seu estilo de vida, o que você come, praticar exercícios, etc., e você escapar disso aí. Ele decidiu praticar exercícios e mudar a alimentação, e todos os índices melhoraram. Então a sua decisão sobre o que é que você vai comer, como você vai se alimentar, estou falando isso na véspera da ceia do Ano Novo, hein? Só hoje pode, uma vez só, mas os seus hábitos alimentares, eles vão determinar a sua saúde física, sim ou não? Você pode estar muito melhor, muito mais disposto, ou você pode ficar muito mal, envelhecer 10 anos em 2, sim ou não? E espiritualmente? E a sua mente? E o seu coração? E o seu caráter? A sua vida? O quanto aquilo que você decide permitir que influencie a sua mente pode trazer bênção ou maldição para a tua vida? Pode determinar viver um novo tempo ou viver um tempo muito ruim. Pessoas têm se desviado, gente. Pessoas que caminharam com Deus durante um tempo têm se desviado por dar ouvidos a vozes enganadoras. E hoje em dia há uma confusão de pensamentos dentro da igreja, dentro das mensagens que você tem acesso, que chegam até você. Você está aqui numa igreja que prega a palavra, mas ao mesmo tempo você assiste um outro pregador que prega outra coisa totalmente diferente. Eu tenho visto pessoas pregando, como eu falei no começo, conceitos esotéricos, usando versículos da Bíblia. E tem gente que não consegue discernir nada disso. Às vezes eu vejo um negócio no Instagram e falo: gente, por que o Instagram está mostrando esse negócio aqui? Eu não concordo com esse negócio aqui não. Aí eu vejo lá: Joãozinho curtiu.
Um irmão meu, faz parte da minha rede de amigos, curtiu aquilo. Dá vontade de ir lá conversar com o Joãozinho, o que você está vendo? Você não sabe discernir as coisas, não? Então o Instagram entrega. Ele conta lá por que ele está te mostrando aquilo. Porque o seu irmão lá achou bacana. E às vezes é uma tremenda de uma bobagem, conceitos impuros, conceitos esotéricos, disfarçados de bondade, disfarçados de princípios de prosperidade. Você precisa decidir o que é que vai alimentar a sua vida. Você precisa decidir se você vai ler a Bíblia, se você vai estudar a palavra, se você vai aproveitar que estamos começando o ano e fazer um propósito de ler a Bíblia no ano inteiro, por exemplo, ou se você vai ficar lendo um livro que está com um pé aqui e um pé lá. Se você vai assistir um vídeo de uma pregação da palavra de Deus, ou se você vai assistir um desses inúmeros que estão por aí, competindo, pagando, patrocinando para chegar até você e influenciar a sua vida. Quantas pessoas têm trocado as suas convicções cristãs por ideologias políticas? Na direita e na esquerda, viu? É democrático, tem para todo lado. Tem gente idolatrando ideologias de esquerda, tem gente idolatrando ideologias de direita e não percebendo o momento em que aquilo ali falhou, não conseguindo fazer uma análise crítica e ver diante de Deus, diante da palavra de Deus, o que é certo e o que é errado. Você precisa decidir quem é que vai alimentar a sua vida nesse novo ano. Se você quer viver um novo tempo, você precisa buscar isso. Amém? Então, a que é que você está exposto? Estou perguntando. A que você está exposto? Por quanto tempo? Qual o interesse de quem cria essa influência? Você precisa pensar tudo isso. Mesmo aquelas que às vezes se apresentam como cristãs, podem estar longe de passar pelo crivo da palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. C.S. Lewis é um autor muito citado até hoje nas igrejas cristãs, porque realmente foi um escritor maravilhoso, um pensador que nos trouxe coisas tremendas. Eu li certa vez que ele tinha um hábito. Ele não lia 2 livros modernos ao mesmo tempo. Ele lia um livro atual e um antigo. Um atual e um antigo. Sabe o que é isso? Alguém que não quer ser manipulado pelo pensamento do seu tempo. Porque se você lê um livro evangélico de 50 anos atrás, você vai ver que as ênfases eram outras, os temas eram outros. Se você não amplia o seu raio de conhecimento e fica exposto somente aos pregadores modernos do Instagram, você só vai ter aquilo. Existe uma linha de pensamento ali, mas existem outras coisas que a Bíblia diz e que não estão sendo pregadas hoje. Então ele lia um livro moderno, um antigo, um moderno, antigo, e ele conseguia ter uma visão tão ampla, um conhecimento que fazia com que ele pudesse criticar e escapar das armadilhas do seu tempo. Entenderam? Por isso ele era um homem sábio, por isso a gente cita C.S. Lewis até hoje. Mas tem gente que não consegue entender, não consegue discernir os erros do tempo que a gente está vivendo. Houve uma pregação que saiu da linha, saiu fora do rumo da palavra de Deus e falam, puxa, que bacana. Por quê? Porque o pregador é interessante, fala bem, porque as ideias são agradáveis às vezes, prometendo prosperidade, e aí você engole aquilo e não é capaz de discernir. Como é que você vai viver um novo tempo se você for uma pessoa facilmente influenciável, manipulável por outros? Você precisa ter seriedade, precisa ter solidez no seu pensamento como cristão. Você precisa decidir quem é que vai alimentar a tua mente. Isaías 48:17 diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Quer ter um caminho firme? Quer ser abençoado? Quer um novo tempo? Confie em Deus, conheça a Deus,
Conheça o Evangelho, conheça Jesus, conheça a palavra de Deus, tenha experiência com Deus, ouça a voz do Espírito. Deus diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia no caminho que deves andar. Provérbios 7:3 está falando sobre os mandamentos do Senhor, diz assim: ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Decida que são os mandamentos de Deus, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus que vai estar firmada, escrita, gravada no teu coração, amém? Pode aplaudir o Senhor. Você pode viver um novo tempo, mas tenha cuidado, você pode ser melhor e você pode ser pior. Você precisa decidir quais são as influências que vão ter acesso à sua vida. E o último texto que eu queria ler para vocês, penúltimo, Provérbios 23:12 diz: aplica o coração ao ensino, aplica, decida, e os ouvidos às palavras do conhecimento. E o último texto que eu quero ler para você é tão famoso e tão importante, Romanos 12:1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século. Não permita que ele te influencie, mas transformai-vos. Você pode viver um novo tempo, você pode ser melhor, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem planos. O universo não conspira a teu favor não, mas Deus sim. E se você cultivar atitudes como essas que eu estou te recomendando hoje, e outras que a palavra de Deus vai te dar, você pode ter certeza de que a sua vida não depende do rumo do mundo. A sua vida não depende do que vai acontecer. Você não precisa tentar controlar os eventos do futuro. Tem coisas que escapam ao seu controle. Eu não sei se você vai ganhar mais ou menos dinheiro ano que vem, se você vai ter saúde o ano inteiro, ou se você vai passar algum momento difícil. Eu não sei e eu não tenho controle sobre isso, nem você tem. Mas você tem controle sobre o que vai no teu coração. Você pode decidir ter atitudes que Deus pode abençoar. Você pode decidir deixar de ser um murmurador e ser alguém que cultiva gratidão no seu coração. Você pode decidir buscar a Deus para saber quais são os planos que Ele abençoa e fazer planos com ousadia. Você pode decidir quem é que vai alimentar a sua mente. E se você fizer essas coisas, eu digo para você, a maior parte do que você precisa está nas suas mãos. Não depende do que vai acontecer lá fora. No ano de pandemia ou no ano de saúde, no ano bom, no ano ruim para a economia, a tua vida vai ser sólida e você vai alcançar objetivos por causa daquilo que você decidiu e implantou como atitude na tua vida. Você pode ser melhor, amém? Então eu quero orar pela tua vida nessa manhã. Quero pedir que você reflita sobre essas coisas e entenda que está nas tuas mãos. Deus deu a você o poder de experimentar um novo tempo, independentemente de circunstâncias. Ainda no momento de circunstâncias mais difíceis, as atitudes corretas ajudam a gente a superar. Se as circunstâncias forem fáceis, ótimo, vamos lá. Se forem difíceis, as atitudes corretas vão te sustentar e vão te fazer ser vitorioso, amém? Então eu quero que você ore, consagra a tua vida a Deus hoje. É o nosso último culto do ano, nesse horário, nossa última reunião. Eu queria fazer um apelo. Eu sei que quase não temos pessoas novas aqui, mas talvez você já tenha vindo à igreja outras vezes. Mas se você ainda não tomou a principal decisão, a principal atitude que alguém tem que ter na vida, que é a de abrir seu coração para Jesus e entregar sua vida ao Senhor, eu quero desafiar você, convidar você a entregar seu coração para Jesus. É o último dia do ano e que glorioso vai ser se você que está aqui presente, você que está nos assistindo pela internet, se nesse momento você abrir seu coração para Jesus, você entregar sua vida para Ele
e você puder começar um novo ano sabendo que Jesus faz parte da tua história, que você entregou tua vida a Ele, que tua vida pertence a Ele. Sabe, Jesus morreu na cruz para perdoar os teus pecados, mas esse perdão só chega até você no momento em que você crê, em que você confessa: Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar, eu preciso do Teu perdão, eu preciso que o Senhor entre na minha vida. É só quando você faz esse convite que você passa a ter de fato uma relação verdadeira, profunda com Deus, porque os seus pecados são perdoados e Jesus vai entrar na tua vida, vai mudar a tua vida. Então, se você quer nessa manhã entregar teu coração a Jesus, levante a sua mão bem alto para que eu possa ver, para que eu ore pela tua vida. Glória a Deus pela sua vida. Alguém mais aqui hoje quer entregar seu coração a Jesus? Quer entregar sua vida ao Senhor? Se você ainda não fez esse ato, se você resistiu durante o ano inteiro, agora é o último dia do ano, é hora de você dizer: Senhor, eu entrego o meu coração, eu entrego minha vida. Faça isso agora. Há alguém mais aqui que quer entregar sua vida a Jesus? Alguém mais? Lá atrás tem alguém. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, que decisão abençoada você está tomando. Glória a Deus. Venha aqui à frente, aqui do lado do pastor Rubem. A gente vai orar por você, vai fazer essa oração de confissão. Vem aqui, não se envergonhe. Todos nós aqui já fizemos isso um dia, e é algo maravilhoso estar na presença de Deus. Se há alguém mais, você está lutando aí no seu coração, você sabe que você tem que vir e está resistindo, vença essa resistência agora. Levante e venha no nome de Jesus. É a sua chance hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está nos vendo pela internet, faça comigo essa oração. Deixa eu explicar só mais um pouquinho para você o que é essa oração. A Bíblia diz: com o coração se crê, com a boca se confessa para a vida eterna. Quando no seu coração você creu em Jesus, creu que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu por você, Ele não morreu à toa, Ele estava ali pagando o preço dos seus pecados, e você diz: Senhor, me perdoa, eu aceito que o Senhor morreu por mim, eu aceito o Teu amor, eu preciso desse perdão, eu quero viver para Ti, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Simplesmente Ele vai entrar, e Ele vai mudar tudo. Você vai ter acesso a Deus de uma maneira que você nunca teve. O Espírito de Deus vai estar sobre a tua vida. Então é algo tão simples que a gente faz aqui, mas tem um poder tão grande, porque foi lá na cruz que Jesus conquistou esse poder. De hoje em diante, tua vida vai ser diferente. Repita comigo e diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado por morrer na cruz no meu lugar. Muito obrigado pelo Teu amor. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso e te peço que o Senhor me aceite, me receba na Tua família. Eu te peço que de hoje em diante os meus passos sejam guiados, guardados pelo Senhor. A Tua palavra diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Me abençoa dessa maneira, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Por favor, o pastor Rubem vai acompanhar vocês para fazer mais uma oração pela sua vida. Você que está aqui, fique em pé, vamos orar. Você que fez essa oração aí pela internet, acione o QR Code que foi mostrado aí, para que a gente possa entrar em contato com você e te orientar na tua vida, no teu caminhar com Jesus. Vamos começar mais um ano. Vai ser um ano diferente? Lá fora eu não sei. Lá fora pode até piorar, gente. Mas se no teu coração, se na tua vida você buscar a Deus e implantar atitudes que agradam a Deus, atitudes fundamentadas na palavra, Deus vai guardar e abençoar a tua vida em qualquer tempo. E essas atitudes são sementes que vão gerar frutos e vão fazer de você uma pessoa muito abençoada. Amém? Se você quer viver um novo tempo, vamos orar. Se você, ao ouvir essa palavra, nesses pontos específicos que a gente trouxe hoje aqui, você sente que é algo que tem que ser mudado na sua vida,
Se, por exemplo, você tem murmurado, reclamado, não tem sido grato a Deus, se você não tem sido ousado para fazer planos, se você tem deixado que coisas ruins alimentem a sua mente, confesse isso diante de Deus hoje e peça que o Senhor te abençoe. Peça que Deus faça algo novo na tua vida. Saia daqui hoje com uma decisão de não somente ter aquela expectativa de um ano novo na data em que a gente comemora as coisas, mas a cada dia buscar a Deus e buscar algo novo de Deus. Amém? Senhor, no nome de Jesus, queremos te agradecer porque o Senhor fez planos, o Senhor planejou nos alcançar, o Senhor preparou um caminho para que cada um de nós chegasse até a tua presença. Obrigado pelo teu amor, ó Deus, obrigado pela tua bênção, tua graça que está sobre nós. E é baseado nessa graça, é baseado na confiança que temos de que o Senhor sim tem sonhos, planos, projetos para a nossa vida, e que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, como a tua palavra diz no último versículo que nós lemos. Boa, perfeita e agradável. É essa vontade que nós queremos experimentar, Deus. Nós vamos caminhar para um novo tempo baseado na tua palavra, na tua vontade. Vamos abrir nosso coração para experimentar um novo ano, sim, um novo ano que o Senhor vai nos guiar, vai nos dirigir, vai nos abençoar, vai nos mostrar os caminhos, e aqueles caminhos que o Senhor mostrar, que o Senhor abençoar, nós vamos ser diligentes em buscá-los, ó Deus. Livra-nos de distrações, livra-nos de pensamentos desse mundo, de influências que vieram sobre a nossa vida e estavam nos atrapalhando. Livra-nos de tudo que não está em harmonia com a tua vontade, em harmonia com a tua palavra, Pai. Mostra-nos o caminho que devemos seguir, guarda-nos para que estejamos firmes, para que nada venha nos abalar, Senhor. E eu declaro sobre a vida de cada um dos teus servos a tua bênção, a tua prosperidade, a tua unção, Senhor, para fazer e viver algo novo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais um dia na tua presença, mais um dia em que podemos nos unir para louvar, adorar, para orar, para estar na tua presença com os irmãos em comunhão. E agora, ao sairmos daqui, ó Deus, pedimos que a tua bênção seja sobre cada um de nós, que o Senhor nos faça frutificar, que a tua graça esteja sobre as nossas vidas, ó Deus, guardando-nos de todo o mal, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz.